Olá a todos, o meu nome é Catarina e venho, juntamente com o Bruno, apresentar-vos uma investigação derivada de uma intervenção realizada no primeiro ciclo, no âmbito da educação com uma perspectiva de interpretação das mais-valias da utilização de videojogos em sala de aula, sendo ferramentas potenciadoras de momentos de aprendizagem significativos e extremamente motivadores. Ensinamos, portanto, a videojogar, não só no sentido de aprender as funcionalidades do jogo, mas a aprender com o próprio jogo, sendo o professor um agente mediador de toda a informação processada e de todas as ações despoletadas. A investigação teve origem pelo facto de nos situarmos num mundo híbrido em constante mudança, sendo necessário que o professor se adapte e evolua constantemente, de forma a consiga conferir todas as ferramentas e estratégias de desenvolvimento da sala de aula, de modo a que os seus alunos possam crescer cívica e pedagogicamente. Deste modo, o grupo encontrou a problemática no contexto em causa, associada com uma falta de motivação e interligação dos conteúdos com aspectos da vida real, tendo por isso surgido os videojogos como uma possível solução para fazer uma ponte motivacional associada com uma realidade simulada. A apresentação está organizada com uma breve contextualização teórica, seguida dos conteúdos concretos trabalhados durante a ação pedagógica, apresentando posteriormente os momentos da aula, evidenciando os aspectos positivos que estes tiveram nas crianças, terminando a apresentação com algumas considerações finais sobre a investigação em causa. Os jogos já existem desde os primórdios da humanidade, sendo uma ação que o homem realiza de forma a obter algum tipo de prazer através da ludicidade, do brincar. Ao longo dos tempos, os jogos foram sofrendo diversas modulações e alterações, havendo nos dias de hoje não só uma panóplia de jogos incontáveis, bem como modalidades e tipos de jogos distintos, jogos com diferentes propósitos, objetivos e público-alvo. Entenda-se que qualquer jogo confere sempre algum tipo de aprendizagem ou desenvolvimento ao indivíduo que usufrui do jogo, quer seja pelo desenvolvimento mental ao necessitar de averiguar uma estratégia para vencer o jogo, quer seja a memorização, a compreensão das dinâmicas, há sempre algum tipo de interação igualmente desafiadora e promotora de um bem-estar que provoca aquela vontade de jogar. Não obstante, existem também outros jogos específicos que foram estritamente criados com motivos educacionais, sendo estes recheados de conteúdos teóricos, adaptados e relacionados com ambientes gamificados, havendo pretensão de ter uma ação formativa mais intensiva que os restantes. Assim, distinguimos os conceitos Games for Learning e Learning from Games, jogos para aprender e aprender através dos jogos. É fácil averiguar que jogos construídos para aprender são jogos através dos quais se aprende. No entanto, nem todos os jogos em que se aprende são construídos com propósitos didáticos. O facto de não serem construídos com propósitos didáticos não é também sinónimo de que não se possam usar em sala de aula, que não se possam adaptar adequadamente de forma a causar um impacto positivo, permitindo aprendizagens significativas. Assim, passamos a apresentar um momento de intervenção em que se utilizou o jogo Age of Mythology de um modo adaptado e interligado com outros recursos, de modo a levar a cabo toda uma planificação didática repleta de propósitos pedagógicos e intervenções teóricas. A metodologia de recolha de dados e informações associadas à investigação foi de caráter qualitativo, tendo sido esta recolha realizada através da leitura direta da ação dos alunos, tendo reunido as informações dos diários narrativos dos professores, verificado as participações e intervenções concretas dos alunos, bem como as grelhas de observação preenchidas em cada momento de aula. A maior parte destas interpretações será feita à medida que vamos apresentando cada momento de aula. Destaca-se o facto de que foi realizada uma planificação normal, tendo havido uma extrema preocupação com os conteúdos de cada área disciplinar a trabalhar. Situando-vos, a turma do contexto consistia numa turma do terceiro ano do ensino básico, com 19 alunos, tendo-se dividido a aula em 4 fases principais que se passarão a apresentar. São então Teach Acting, Storytelling, Role Analysis e Role Playing. Os conteúdos específicos podem destacar-se no seguinte quadro. Demos então um maior destaque ao facto de se trabalhar imensos aspectos associados com a formação cívica, devido à interação concreta entre os alunos e as dinâmicas que potenciavam momentos de debate e discussão, além de termos concretamente conceitos teóricos abordados, nomeadamente as profissões, a construção de textos, a interpretação de textos, as figuras geométricas, noções de áreas e perímetros, tendo todos estes aspectos sido abordados com uma aproximação a uma aula invertida, pois eram os próprios alunos que muitas das vezes iniciavam a compreender que havia problemas a resolver, investigavam, partilhavam opiniões e tentavam resolver os problemas em causa, assumindo aqui o professor um papel de agente mediador. Neste momento inicial de teaching, foi necessário provocar aquele boom motivacional, havendo uma integração de um agente externo, um fantoche,
com origens fictícias e do maravilhoso, associado a uma história inventada, tendo os professores adotado um papel de atores, fingindo terem sido abordados por esta personagem externa. Embora os alunos tenham já a maturidade suficiente para entender que não se passa de uma ficção promovida pelos professores, têm também uma idade precoce, que lhes permite envolver-se na atividade, deixando-se iludir pela história em si, ignorando a realidade factual de que não passa de um boneco e não passa de uma história contada. Assim criou-se um momento inicial de introdução a toda a aventura que se iria passar, tendo utilizado uma mistura de instrumentos digitais, como uma pena USB, e documentos antigos, como papiros manuscritos, de forma a criar assim um ambiente de misticismo na aula. Os alunos envolveram-se de tal forma que começaram todos a partilhar entre si que deveriam mesmo auxiliar este fantoche, unindo-se como uma turma só, encaminhando-se na construção de uma comunidade, de um grupo, unificado, com um propósito comum, devendo colaborar e cooperar com o objetivo de atingir este fim único. Posteriormente ao momento inicial de apresentação dos desafios, tornava-se necessário enquadrar de forma mais clara os alunos, tendo-lhes apresentado 2 vídeos. Um primeiro narrado e construído pelos próprios professores, contando a história do Império formulado, o Império Égio, que necessitava de ajuda dos próprios estudantes para se poder desenvolver. O seguinte vídeo não tinha qualquer tipo de narração, devendo os alunos ter uma atenção especial de forma a conseguir retirar as informações cruciais para posteriores atividades. Nomeadamente, realizaram-se momentos de interpretação das histórias narradas e observadas, havendo aqui um incentivo ao pensamento dedutivo, tentando interpretar comportamentos e ações, promovendo a tomada de decisão perante uma situação conflituosa, construindo em grande grupo, através dos comentários e opiniões dos distintos colegas, uma noção das histórias averiguadas. A participação dos alunos foi feita oralmente e através do Nearpod, tendo esta ferramenta sido utilizada para grande parte dos registros dos alunos, podendo todos ver em tempo real a opinião e parecer dos demais. Assim, este momento criou mais fricção na parte emocional dos alunos, querendo agora envolver-se ainda mais e participar eficazmente, de forma a auxiliar concretamente o Império Égio, crescendo nos alunos uma vontade de participar e integrar-se plenamente na aula. Neste momento de role analysis, de forma a dar um papel aos alunos para que se pudessem integrar nesta sociedade do Império Égio, conferimos-lhes, através da aplicação de Character Sheet, uma personagem a cada um deles. Personagem esta que tinha características gerais básicas, associadas a uma profissão específica, que, por sua vez, tinha um papel e ação concreta na sociedade. Este momento de entrega de personagens permitiu que cada estudante se deslocasse da sua bolha de conforto, ao adotar uma personalidade ligeiramente distinta da sua própria, de um adulto, pertencente a uma sociedade, com um papel e responsabilidade única, sendo ele também o único que poderia conferir essa qualidade. Por exemplo, apenas o lenhador poderia recolher os recursos de madeira para que o construtor pudesse construir um edifício onde o médico pudesse tratar dos operários que recolhiam a comida, por exemplo. Só neste pequeno exemplo, já se denotou também a extrema relação entre todos os personagens e entre todos os alunos, tendo estes que debater sobre as tomadas de decisão, tendo todos de se unir e compreender sobre quais as melhores ações para a subsistência e sobrevivência do grupo. Este momento teve um enorme impacto motivacional e criativo, pois não só se sentiram extremamente importantes por saberem que têm esta ação única no grupo, como também puderam posteriormente realizar alterações físicas às suas personagens, através de plataformas e websites como o HeroForge, podendo também fazer descrições escritas que se enquadrassem e completassem a caracterização das personagens, acabando assim também por trabalhar diversos aspectos associados com a construção textual. Apresentamos aqui, ao lado, uma panóplia de personagens criadas, subdivididas em fações, de forma a organizarem-se a turma em pequenos grupos, associados não só à disposição da sala, como a uma preocupação comum de cada um dos subgrupos. O momento de roleplay consistiu na jogabilidade concreta, em que os alunos iam apresentando problemas encontrados na sociedade pelo decorrer do jogo em si, problemas de subsistência e organização de território, derivados da procura de qualidade de vida e de uma organização coesa da sociedade. Embora os professores tivessem já planificado uma panóplia de problemas a apresentar, possíveis ataques vizinhos, ponderações a ter sobre a organização da recolha de recursos, etc. O que se verificou foi que os próprios alunos conseguiam ter um pensamento reflexivo e dedutivo, entendendo quais as necessidades básicas de uma comunidade, tendo sempre ligações diretas com os conteúdos teóricos que se iam trabalhando com o desenvolver da sociedade. Passando a exemplificar, os alunos discutiram sobre o local onde se devia estabelecer o seu acampamento, tendo em consideração
o relevo e os recursos naturais circundantes. Para isso, os professores serviram-se do Incarnate para poder formular um mapa com condições problemáticas que dessem aso a debates e discussões, tendo os alunos realizado decisões mediante os diversos argumentos que defendiam cada um dos locais. Este momento incutia muitos conceitos de estudo do meio, tendo sido levantadas dúvidas da natureza associada à água potável, à providência de água, aos causos de uma alavanche e funcionamento de um vulcão. Tiveram que decidir como iriam construir uma muralha para se proteger e defender do mundo exterior, tendo discutido sobre a forma que esta deveria ter. Mediante este momento, trabalharam-se conceitos associados com as formas geométricas que a muralha deveria ter, havendo sempre propensão para justificações com diversas descrições para justificar o uso de uma forma específica. Associado à forma da muralha, também acabamos por desenvolver noções de área e perímetro, com uma introdução à otimização, havendo uma abordagem mais matemática associada à problemática encontrada. Discutiram-se conceitos de fragilidade e resistência de materiais, de identificação da funcionalidade de materiais e que materiais a utilizar para diversas tarefas, tendo-se também realizado operações matemáticas associadas com a quantidade de recursos que se devia ter de coletar, tendo em conta a quantidade de recursos que são gastos para determinada construção. Em conformidade com esta tarefa, muitas outras foram desenvolvidas, sempre trabalhando questões de formação cívica, em que os alunos tinham de tomar decisões importantes que acabariam por afetar todo o desenvolvimento da comunidade. Não tão conclusivo. Com a aula de investigação em causa, averiguamos que foi possível utilizar um videojogo que não tinha um propósito implicitamente didático, associado com outras ferramentas de mediação, para criar uma aula dinâmica, repleta de conteúdos, proporcionar tarefas e desafios em que os alunos pudessem participar sempre eficazmente, perdendo qualquer tipo de relutância e envolvendo-se numa realidade ficcionada. Tornou-se óbvio, depois de averiguar os resultados concretos associados às aprendizagens dos alunos, que esta motivação e interesse se refletiu também nas capacidades e saberes dos alunos, tendo integrado todos os saberes de um modo abrangente, trabalhando felizes para um bem comum, acabando por realizar conexões mentais que contribuíram para aprendizagens significativas. Acreditamos que um recurso não é bom por si mesmo. Apenas o professor terá a capacidade de o utilizar adequadamente para fazer dele um bom recurso. Da mesma forma, defendemos que os professores deveriam de acreditar que são capazes de transformar qualquer coisa num recurso pedagógico. Neste caso, sendo os videojogos já por si extremamente motivadores, podendo servir como ferramentas extremamente positivas para atividades dinâmicas, tendo uma enorme importância pedagógica para os alunos. Aqui deixamos algumas referências teóricas que foram consultadas para a construção do artigo relacionado com esta apresentação, bem como os nossos contactos na eventualidade de quererem posteriormente colocar dúvidas mais concretas, partilhar ideias e opiniões ou mesmo tentar compreender na plenitude todos os momentos explanados. Votos de um bom resto de dia. Obrigada pela vossa atenção.